Exercice 8 minutes orante de dormir veja a transformassa em apena 1 mai. Maginso, você está presta a dormir, massante de apagar a luz se deitar, dedica apena 8 minutino para cuidar de você. Parece pouco, né? Mas nes pouquino de tempo que mora a transformação. Muita gente passa o dia inteiro sem conseguir achar espaço para se exercitar, trabalho, filo, estudo, mil coisas acontecendo. Mas aqui está o segredo. Não é preciso hora de academia nem equipamento caros. Comme treino rapido e simple, feito orante de dormir, você pode conquistar mesode, disposição a te melhorar o seu sono. Pensa comigo, você deita na cama revigorado, o corpo relaxado, a mente tranquila. E quando acorda no dia seguinte, já sente diferença. Apena mais. Es 8 minutos vira habito poderoso. E como plantar uma semente todo os dia de pouquinho pouquinho, você colhe novo corpo, mais leve, mais forte cheio de energia. O melhor? Não precisa de nada além de você mesmo. Vamos começar junto com aximento rapidino. De pé, coluna ereta, você abre os braços. Faz círculo grande no ar como se estivesse desenhando o sol comme a mouse. Inspira, expira, solta o sombro. E como se estivesse dizendo para o seu corpo. Ei, hora de acordar cuidar de você. Depois, vem a parte divertida. Os joelhos alto. Imagine que você está correndo no lugar. Mas câmera lenta. Sobe o joelho direito, depois o esquerdo. Evet alternando como se estivesse dançando no ritmo da sua respiração. Quer dexar mais animado? Acrescenta pulino leve, pronto. J'y aparece uma corrida divertida dentro do seu quarto. Estreno e acima, leve, simple, mas muito poderoso. Pouco tempo você percebe que está mais flexível, que dorme melhor que sua disposição ao acordar e outra. O melhor de tudo, não existe desculpa. O que são 8 minutos perto de tudo que você tem a ganhar? Agora, respira fundo, confia no processo e vem comigo. Porque seu corpo, a sua saúde a sua autoestima merecem mais cuidado. Hoje, você começa como que tem, onde você está e daqui a mai, vê se orgulhar de ter dado espaço. A magia do 8 minutos antes de dormir. Você já se pegou deitado, rolando de lado para o outro, pensando que deveria ter feito algum exercício. Mas o dia foi ao corrido que não sobre o tempo? Pois, isso acontece com muita gente. Mas se te contar que apena 8 minutos antes de dormir podem transformar não só o seu corpo, mas também o jeito como você acorda no dia seguinte? Parece até coisa de film, né? Mas é real. Imagine o seguinte, você chega casa cansado, toma banho, coloca a clarupa confortável antes de deitar, decide se presentear comme 8 minutino. Nada de academia, nada de aparelho complicado, só você, seu corpo a sua vontade de mudar. O segredo está na constância. O que hoje parece simple treino noturno, daqui a mais se transforma em habito poderoso. E quando você olha no espelho, percebe que sua barriga está mais firme, sua perna mais forte, sua energia mais alta. E como se cada noite fosse uma nova chance de recomeçar. Como funciona esse treino? A gente começa devagar, porque até mesmo o corpo precisa de bom dia, ou melhor, boa noite, antes de se mexer. Aquecimento comme circulo de braço. De pé, coluna reta. Você começa a girar os braços como se estivesse desenhando circulo enorme no ar. Inspire fundo ao levantar os braços. Expire quando abexalos. Senta seus ombros se soltando. Se peito se abrindo e atença ao do dia ando embora. E como se você estivesse limpando a mente junto como corpo. Joelhos alto. Agora é hora de levantar os joelhos. Imagine que o chão está quente, você precisa tirar os pés rapido. Joelho sobe, depois outro, e assim você cria ritmo. Se quiser, pode até bater a mão no joelho como jogo divertido. Quer intensificar? Adicione saltino leve. E de repente você está correndo no lugar como se tivesse diano de novo, brincando de pega-pega. O que acontece depois? Quando terminar, você não vai estar exausto como numa maratona. Pelo contrário, vai se sentir leve, solto e relaxado. Ce corpo já gastou a energia acumulada do dia, sua mente se acalma, e o sono vem muito mais facile. E o mais incrível é acordar no dia seguinte.
Você abre solo se percebe que está diferente. Mais disposto, mais confiante, comme a classe sao boa de que está cuidando de você. Repita isso por uma semana. Ve notar que o sono melhora. Repita por dua. A energia aumenta. Repita por mais, você ve se olhar no espelho e pensar. Isso tudo comme sous comme apna 8 minutino antes de dormir. Porque funciona ao bem. Porque o corpo humano adora movimento. Quando você se exercita, mesmo que pouco, o sangue circula melhor, se musculo se fortalecem, sua mente libera hormonio da felicidade, o stress ve embora. E como apertar botao de reinício dentro de você. Não precisa acreditar só na minha palavra. Teste por conta propria. Hoje à noite, quando force deitar, antes de s'entregar ao travesseiro, des présente a si mesmo, 8 minutos de movimento. O convite. Es nao e apena treino. E convite para mudar. Para cuidar de você, sempre sao, sem desculpa, sem complicação. Aqui no canal, a gente acredita que a vida pode ser simple, e que o simple funciona. O que importa nao é começar perfeito, mas começar. Antao, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa jornada. Porque isso nao é so sobre emagrecer ou ganhar musculo. E sobre acordar feliz como que vê no espelho. E sobre dormir em paz, sabendo que você está fazendo algo por você. E sobre transformar a sua vida em 8 minutos por dia. Você que chegou até aqui, escuta isso como atenção. Se você quer perder peso sem ser de casa, comme exercício rapido, pratico e que cabem na sua rotina. Esse canal é para você. Su professor comme de 20 anos de experiência. Tô aqui para te ajudar de verdade sem enrolação, sem desculpa, totalmente de graça. E só dar o play, seguir o passo a passo, começar a ver os resultados no espelho na sua saúde. Se inscreve agora. Ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de transformação. Comenta aqui, tout dentro. Manda esse vídeo para alguém que quer emagrecer, mas não sabe por onde começar. Porque aqui nao é só canal. E movimento. E para você. E comme você. E por você. Vem comme a gente bora transformar sua vida.